Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Como vão os irmãos? Tudo bem? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nesta noite. Eu quero já ser grato ao nosso Deus por essa oportunidade de trazer a palavra, poder compartilhar algo da parte de Deus para você, na exposição das Escrituras. Deixar o nosso abraço, nosso pastor, nosso líder, missionário Isaías, que nos deu a responsabilidade de estar trazendo uma palavra nesta noite. Eu tenho, pela graça de Deus, tentado me dedicar este ano, junto com minha leitura diária da Bíblia, a trazer uma ministração compassada, vamos dizer assim, do Antigo Testamento para a igreja. E é interessante porque às vezes parece que nós temos medo do Antigo Testamento, posso falar por experiência pessoal, ou de aprender, ou até mesmo de ensinar. Mas o Antigo Testamento, ele é base para aquilo que vai se revelar, especialmente no Novo Testamento. Então, para que a gente possa entender, ambas as partes estão em um laço, em uma aliança eterna, Deus revelando-se para o seu povo. Assim como para a gente entender o Antigo Testamento, precisamos do Novo, mas também para entendermos o Novo, precisamos do Antigo, e a separação é apenas didática. É Deus guiando o seu povo diante da história e se revelando especialmente através de seu Filho Jesus. Então, nós estamos numa caminhada e falando sobre e começamos o livro de Juízes, e como eu preguei esta mensagem algumas semanas atrás, eu queria trazer uma introdução ao livro de Juízes nesta noite, junto com os irmãos, para a gente entender um pouco esta caminhada do povo de Deus ao longo do Antigo Testamento, nesse trecho que vai começar o livro de Juízes. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, mas depois vamos estar citando outros versículos. Antes de nós lermos, é importante a gente ressaltar o seguinte, que o livro de Juízes, ele dá prosseguimento à narrativa da história de Israel e vem posterior à geração de Josué. Então, Josué é o grande, vamos dizer assim, discípulo de Moisés, que no próprio livro que é intitulado do seu nome, Josué, vai ter toda aquela campanha e vários momentos em que Josué vai ser usado por Deus para conquistar a terra tão famosa, vamos dizer assim, terra prometida, terra de Canaã. Só que passado esta geração, nós vamos ter o livro de Juízes, que vai dar prosseguimento a esta narrativa da história de Israel, tá? Só que o que a gente vai entender de modo geral, que no tempo de Juízes, aquele foi um período de pluralismo espiritual. A população de Canaã, ou seja, a terra que Deus havia prometido aos israelitas e onde eles viviam mesclado com outras religiões pagãs, com outros povos, eram formadas por pessoas tementes a Deus, ou seja, o povo de Deus, mas também formado com o povo pagão, com as outras tribos que ali existiam, e cananeus, e outras tribos fariseus, e outras tribos que ali viviam naquelas terras. Então foi um tempo em que os israelitas tinham de escolher diariamente entre seguir a Deus como Senhor ou seguir as preferências e tendências da sua época, né? Então o livro de Juízes se ocupa principalmente em relatar que Israel fracassou nessa tarefa. E nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte:
Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus, os fariseus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e prenderam, lhe cortando os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Levaram a Jerusalém, onde morreu. Até aqui nós vamos ver outros versículos diante dessa exposição. Mas vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Aqui chegamos nesta noite para te adorar, para louvar o Senhor. E que se faça justo, Senhor, cada dia mais esta palavra em nossa vida, que estejamos aqui verdadeiramente para crescer espiritualmente, para buscar o Senhor, para entender a tua palavra. Então que o Senhor possa iluminar a nossa mente para entendermos, mas também aquecer o nosso coração com o fogo do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém? Irmãos, é interessante essa introdução que eu falei com os irmãos, que se olharmos para os dias de hoje, nós vivemos diante de muitos deuses, e não é apenas deuses de outras religiões, mas também deuses da riqueza, deuses da fama, deuses do prazer, da ideologia, deuses da realização, da satisfação do ego humano. Então a época que vivemos pode ser descrita pela frase que resume o livro de Juízes, que está lá escrito na parte B do último versículo do último capítulo de Juízes, que é capítulo 21, versículo 25. E cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então veja que no primeiro capítulo o texto nos mostra as conquistas do povo de Deus na terra de Canaã. E no começo parece que tudo está indo bem, estão avançando, estão conquistando, Deus está dando vitórias para eles. Mas tem uma coisa que nós vamos observar aqui, que a partir do versículo 19, aí a Bíblia começa a nos apresentar algumas derrotas. Veja comigo o versículo 19 do capítulo 1. Diz o seguinte, Juízes 1:19: e estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porque tinham carros de ferro. E qual o problema disso aqui, irmãos? É porque a ordem de Deus para o seu povo é que quando eles chegassem na terra prometida, eles teriam que expulsar os outros povos totalmente e derrubar os altares dos deuses pagãos. E o que eles fizeram? A partir do versículo 19 nós vamos ver que é como se fosse uma bola de neve de desobediência atrás de desobediência, de erro atrás de erro, porque eles não vão obedecer totalmente o que Deus ordenou para eles. Se você olhar comigo, por exemplo, lá em Êxodo, coloca aí para a gente ler, Êxodo capítulo 34, o versículo 12, versículo 12 e o versículo 13 diz: guarda de fazer alianças com os moradores da terra aonde hás de entrar,
para que não seja por laço no meio de ti. Versículo 13. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Também temos um texto lá em Deuteronômio, capítulo 7, quinto livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 2 ao 5. Olha o que diz comigo. Isso é a ordem de Deus, dado por meio do seu servo Moisés, que diz, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente e as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade dela. Versículo 3, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas, seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. 4, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. 5. Porém, assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Amém? Então, o texto nos mostra, Deus está explicando para o seu povo, antes de chegar à terra prometida, vocês não podem fazer aliança com esses povos. Não que Deus está aqui sendo a favor, né, de um preconceito étnico ou racial, seja lá o que for, de maneira nenhuma. Mas a vontade de Deus é que o seu povo, o povo de Israel, viesse ser preservado, e viesse se santificar e não se misturar com a idolatria, com os deuses, com o paganismo daqueles povos que estavam ao redor deles quando eles chegassem na terra de Canaã. Então a ordem foi dada, vocês não podem fazer aliança, vocês têm que quebrar os altares, vocês não podem conviver com esses povos, não é isso que eu tenho para vocês. E a partir do versículo 19 do capítulo 1, como vimos, eles começam a desobedecer. O tema dessa ministração poderia ser o seguinte: obediência parcial. Obediência parcial. Por quê? Porque eles obedeceram até certa parte. Vamos continuar. No versículo 19, nós vemos que a Bíblia fala que os filhos de Judá ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale. Aí nós temos outra tribo aqui, no versículo 21. Diz o que? Versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje, até o dia do que o livro foi escrito. O que é que acontece? Desobedeceram a Deus também a tribo de Benjamim. Versículo 27 agora, outra tribo de Manassés. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem nos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Veja, Manassés também não conseguiu expulsar os habitantes, né? E o texto depois vai nos mostrando que ao invés de expulsar os habitantes, eles começam a fazer eles de escravos. Qual o problema disso? Não era a ordem de Deus. Não foi isso que Deus ordenou para o seu povo. Deus tinha ordenado que eles expulsassem outros povos. Versículo 29, a tribo de Efraim também. Olha, tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gézer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gézer. A tribo de Efraim também não expulsou e permitiu que os povos convivessem no meio deles. Está vendo? Agora vamos ver outra tribo, versículo 33. No versículo 33 nos mostra que tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Seanate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra.
Continuando, a gente vê também a tribo de Naftali. Só que a gente observando essas decisões e essas ações do povo de Deus, podemos ser até tentados, irmãos, a concordar com eles. Afinal, a tribo de Manassés não tinha carros de guerra, iam expulsar aqueles povos, ia ser muito difícil, melhor dizendo, a tribo de Judá. Afinal, eles poderiam se justificar, eles são mais fortes do que nós. Seria mais fácil fazer o quê? Dividir espaço com o inimigo e ocasionar um termo de paz, ou porque seria mais conveniente do que ir à guerra, e batalhar, ter um atrito. Qual o problema disso tudo? O problema é que isso não foi a ordem de Deus. Por mais que a gente seja tentado em concordar numa primeira leitura com esses povos, de estar junto com o povo de Deus e concordar que Israel teve um momento de agora escolher dizer, não, vamos fazer dessa maneira que fica melhor. A gente olha para o capítulo 2 e nós vemos a resposta de Deus. Vamos ver no início do capítulo 2 apenas 5 versículos que nos mostram essa realidade que talvez numa primeira leitura nós não poderíamos ver no povo de Deus. Olha o que diz o versículo 1, Juízes 2:1. Vou ler aqui com vocês. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Versículo 2. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isto? Assim também eu disse, não os expulsarei diante de vós, antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. Versículo 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Versículo 5. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Amém? Então, vemos a resposta de Deus para as ações de Israel. O que é que acontece? O anjo do Senhor repreendeu o povo por sua desobediência. Nós vemos aqui uma figura do anjo do Senhor. A Bíblia não coloca o nome, não diz que ele é apenas um anjo, mas diz o anjo. Nós temos a aparição desse anjo algumas vezes no Antigo Testamento. Lembra do encontro de Jacó com o anjo do Senhor, com o varão, não é? Do Senhor. E pode ser a teofania do próprio Deus em forma humana, ou para muitos estudiosos da palavra, a presença do próprio Jesus no Antigo Testamento. Veja no versículo 1 que o Senhor, o anjo do Senhor, ele faz aqui algumas reivindicações. Ele diz, eu tirei vocês do Egito e trouxe a terra que sobre juramento havia prometido aos seus pais. Lá no capítulo 12, no capítulo 15 de Gênesis, Deus faz promessas a Abraão e diz, eu farei de você uma grande nação, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou mostrar. Abraão morreu, não viu a promessa totalmente se cumprir, porque às vezes nós achamos que a gente vai ver todas as promessas se cumprir. Existem promessas que vão se cumprir na nossa vida, sim, mas existem promessas que são para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, e temos que entender que fazemos parte de uma grande história de Deus, fazemos parte de um plano muito maior e não individualista, como muito de nós somos tentados a ser, mas fazemos parte de um grande plano de Deus. Deus está falando para o seu povo, eu tirei vocês da escravidão. Deus está falando para ele, olha, vocês foram libertos, e Deus afirma a sua promessa por causa da aliança. Ele diz,
Eu disse, versículo 1 ainda: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Mas, meus irmãos, parece que o povo esquece que aliança requer compromisso. Que aliança requer compromissos de ambas as partes. E que se nós confiamos no nosso Deus, e se nós acreditamos que Deus é fiel, que Ele é todo poderoso, todo amoroso, todo bondoso, isso significa que Ele cuida de nós. Então não existem respostas plausíveis, não existem justificativas que eu possa dar diante de Deus, quando na verdade o errado sou eu, quando não atendo ao compromisso da aliança que eu fiz com Ele. Não adianta, meus irmãos, nós aprendemos aqui no primeiro capítulo de Juízes, que não adianta também obedecer em partes. Presta atenção, a fidelidade precisa ser completa. Não adianta obedecer em partes. É isso que Juízes nos ensina. E é interessante que a Bíblia não nos mostra apenas homens vitoriosos, heróis da fé, mas ele nos ensina através de erros humanos, de homens falhos, de homens pecadores, de homens que se voltaram contra Deus, e que na verdade o herói de toda essa história é Deus, não é o homem. Somos nós que olhamos para a Bíblia com a lente da filosofia do nosso tempo, que nós precisamos engrandecer o homem, tem que inflar o ego do homem, tem que dizer você é o cara, você é o vencedor, você é isso, você é aquilo. Mas a Bíblia vai nos mostrar os fracassos e as desobediências do homem, mas mesmo assim dizendo: eu não invalidarei as minhas promessas e a minha aliança, diz o Senhor. Em outras palavras, eu estou mostrando isso para vocês, Deus está dizendo, para vocês reconhecerem que quando vocês conquistarem a terra, quando vocês chegarem à vitória, lembrem que não foi por causa de vocês, mas por causa da minha fidelidade para com vocês. Isso aponta para nós também, irmãos, que, olhando para essa situação, será que eles não conseguiram vencer os inimigos? Ou não quiseram? Ou não tiveram fé para conquistar ao modo que Deus disse? Olhando para eles, ao olhar de Deus, nós percebemos que faltou fé e faltou coragem. Porque Deus está dizendo: eu tirei vocês do Egito. Ou seja, vocês esqueceram dos sinais que eu fiz? Vocês esqueceram a minha mão forte que livrou vocês, que libertou vocês do Egito? Como assim? Vocês esqueceram as maravilhas que eu fiz por meio do meu servo Josué? Que vocês arrodearam uma cidade por 7 dias, e no 7º dia arrodear 7 vezes, e gritarem, soltarem as buzinas, e tudo aquela muralha aí abaixo? Vocês esqueceram do que eu fiz diante de vocês quando abri o Mar Vermelho? Vocês esqueceram? Ou seja, faltou fé e faltou coragem de enfrentar e obedecer a Deus ao modo de Deus e não ao próprio modo do povo. Irmãos, prestemos muita atenção. A aplicação que podemos tirar para nós nessa noite: será que estamos obedecendo a Deus completamente? Muitas vezes, meu irmão, a gente obedece a Deus até certo ponto, mas quando chega uma situação crítica, onde nós temos que decidir, decisões difíceis chegam para nós, aí a gente deixa de obedecer. Muitas vezes acontece conosco, quando dizemos assim: eu não consigo, eu não tenho condições de fazer isso, eu não consigo, eu não posso, quando na verdade não queremos vencer, não queremos conquistar, ou pelo menos fazer do modo que Deus espera que venhamos fazer.
Na verdade, não queremos obedecer a Deus completamente. Sabe por quê? É mais fácil obedecer naquilo que me é conveniente. É mais fácil obedecer naquilo que me é conveniente. Faça isso e você será abençoado. Faça aquilo e as portas vão se abrir. Faça aquilo outro, sabe? É conveniente demais para mim. Eu não estou dizendo estou criticando que você faça isso ou aquilo pela fé. Glória a Deus por isso. Mas eu não posso viver simplesmente na minha conveniência. O Evangelho é uma palavra de uma boa notícia. Mas para a gente entender a boa notícia só veio porque antes havia uma notícia ruim. Que o ser humano caiu, se deteriorou dos seus pecados, a natureza do ser humano é corrompida e que nós não podemos confiar em nós mesmos. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E que aqueles que confiam no seu próprio coração, de uma hora para outra vão cair em laços de morte. Que nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos se comprometer a Deus de todo o nosso coração. E é isso que faltou no povo de Israel durante a sua história. É isso que faltou diante deste período que nós estamos lendo em Juízes. Faltou se comprometer e obedecer a Deus de todo o seu coração. Veja exemplos quando nós dissemos o seguinte, que nós não conseguimos. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Na verdade, nós não queremos perdoar. Por quê? Porque o perdão não é um sentimento, mas um ato de obediência a Deus. Perdão é um ato de obediência a Deus. Tudo aquilo que é um ato de obediência a Deus, devemos fazer. Não é sentir. Quando eu sentir de fazer. Não. É um ato de obediência a Deus. Outra coisa. Eu não consigo vencer essa tentação. Quando na verdade nós não queremos vencê-la. Presta atenção. Quando olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz e nos arrependemos dos nossos pecados, verdadeiramente somos livres, diz a palavra de Deus. Nem sempre, meus irmãos, é claro, será fácil, mas é preciso ter fé e coragem, porque nós entendemos que é Deus que cuida de nós, que é Deus que cuida da nossa vida. No versículo 2 e versículo 3, o texto fala o seguinte, Juízes 2 e 3. Vamos ler aqui? Vou ler com vocês no telão. Queria que vocês lessem o versículo 2 versículo 3. Juízes 2, versículo 2 e o versículo 3. Vocês vão me ajudar, vamos lá? Olha bem. Então, o que acontece? Aqui nós vemos agora o resultado da desobediência. Imagina comigo, não tem a oração do Pai Nosso? Jesus ensinou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não é verdade? Vamos conjecturar o que Deus está falando. Em outras palavras, Deus está falando para o seu povo assim: seja feita a sua vontade. Não é assim que vocês querem? Então, vocês vão viver entre esses povos estrangeiros e eles serão problemas para vocês. Veja que ao longo da história de Israel e nesse período de Juízes, os maiores problemas que vai ter até o restante do livro é por causa desse início de desobediência. Desobedecendo a voz de Deus. E para finalizar eu digo, irmãos, obediência parcial gera desobediência total.
Não existe obedecer a Deus de forma parcial. Ou é ou não é. Ou tudo ou nada. E outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração, que a desobediência tem o seu preço. Tentaram fazer do seu próprio jeito e acabaram como? Em choro e em tristeza. Nós vemos no versículo 4, quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou sua voz e chorou. A desobediência tem seu preço. Possamos pedir a Deus que Ele nos ajude a obedecê-lo completamente. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, Ele declara qual o principal mandamento perguntado para Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, ou seja, com toda a sua totalidade. Depois, assim semelhante a esse, amar o seu próximo como a si mesmo. Se a gente quebra esse mandamento, o resto já não satisfaz. Porque a gente, no fundo, todo pecado é um pecado de idolatria. Porque idolatria não é simplesmente uma externalização de pegar um santo de barro, seja lá o que for, e eu me ajoelhar perante ele, eu me adorar. Não é somente isso. Isso é uma adoração externa e apresentável a todos. E saber que esse povo ainda é até sincero, porque mostra. Mas o mais perigoso é a idolatria que está concentrada no nosso coração. E quantas vezes nós queremos que a Bíblia se acomode a nós. E quantas vezes queremos que o Senhor Deus nos receba como nós queremos. E queremos obedecer aquilo que é conveniente a mim. Como se a Bíblia fosse uma caixinha de promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Há uma promessa que está correndo sobre toda a palavra. Há uma aliança e por causa desta aliança a promessa se cumpre. Nós temos que entender que nessa aliança, por meio dessa aliança, Deus requer um compromisso de nós completo e total, em nome de Jesus. Amém? Nós conquistamos isso ao receber Jesus como Senhor da nossa vida. Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, os juízes, os líderes, os homens de Deus que morreram, que passaram, se foram. E as pessoas, o povo de Israel, muitas vezes colocavam o seu coração e a sua vida confiando nesses homens. Mas os homens passaram. Porque, na verdade, nós ansiamos por um juiz maior. Um juiz não humano, que vem e passa, mas um juiz divino. Verdadeiro, justo juiz. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Nele nós podemos confiar e nos render em nome de Jesus.